A doutrina são teses defendidas por grandes doutrinadores. Grandes doutrinadores que fazem mestrados, que fazem doutorados, podem defender um determinado tipo de tese e essa tese acaba sendo fonte do direito também. E além da doutrina, nós temos os costumes. E o costume para vocês, corretores de imóveis, é uma fonte de extrema importância, porque existem algumas situações, algumas regras que não estão previstas nem nas leis, nem nos provimentos, não tem jurisprudência que versa sobre o assunto e acaba isso refletindo apenas um costume, uma prática rotineira da sociedade. E um costume que virou lei, né, que virou fonte do direito e bem próximo de vocês é o percentual que é pago dentro da corretagem de imóveis. Você pode ver que dentro da resolução do CONFES existem normas e existem percentuais. E você pode ver que essa resolução do CONFES é também uma fonte do direito. Mas em algumas regiões do Brasil, as regras aplicadas não é os percentuais previstos nessa resolução. São previstas e praticadas conforme o costume. Existem determinadas regiões do Brasil que a comissão é de 10%, que a comissão é de 8%, de 7%, de 5%. E isso nem sempre corresponde exatamente ao percentual que está previsto na resolução do CONFES. Então, com essas explicações, nós concluímos essa imagem, esse slide que fala sobre as fontes do direito. Como nós tínhamos prometido no slide anterior, nós vamos falar um pouquinho mais sobre princípios. E aqui nós demonstramos nessa imagem vários elementos, vários princípios que são frequentemente utilizados pelos operadores do direito e vão ser frequentemente utilizados por vocês também, corretores de imóveis. E vocês vão ver que existe lá dentro desses princípios que nós elencamos para vocês, que não são os únicos, não é um rol taxativo e apenas esses princípios. Existem inúmeros outros. Esses são os mais próximos de vocês que a gente vai estar abordando aqui no curso. O primeiro princípio, o princípio da celeridade, o objetivo é que o Poder Judiciário seja o mais rápido possível. Que o juiz não demore tanto tempo para proferir uma sentença, para entregar efetivamente o direito que foi violado. E isso nem sempre acontece na prática. Hoje, como vocês sabem, na prática do Poder Judiciário, tem vezes que o juiz demora mais de 5 anos para efetivamente entregar uma sentença, para proferir uma sentença e entregar ao autor a efetiva tutela jurisdicional que ele postulou. Então, em virtude disso, é necessário que todos os operadores do direito, inclusive os corretores de imóveis, quando eles são atuantes e como eles são na condição de auxiliares do Poder Judiciário, também utilizar de todos os seus esforços para que o processo seja o mais rápido possível. Se o processo não é rápido, se ele é muito moroso, se ele demora mais de 10 anos, mais de 5 anos, que seja 7, que seja 8, é um prazo desproporcional para que realmente aquele direito violado seja reparado. Vocês que eventualmente já tenham sido cliente do Poder Judiciário, alvo de algum problema jurídico e tenha necessidade de contratar advogado para entrar com uma ação judicial, você vê que realmente é extremamente angustiante você esperar por uma sentença judicial, demorar mais de 5 anos. O prazo razoável de duração de um processo hoje é de 1 ano a 2, pelo menos isso é o que se espera, o que se gostaria que os processos foram sentenciados nesse período. Mas nem sempre é assim. E aí, o Poder Judiciário já vem utilizando de inúmeros mecanismos para dar maior celeridade a esse processo. E vocês, como corretores de imóveis, quando atuarem como perito judicial, vocês têm que cumprir prazos. Você tem que fazer de todos os recursos para que aqueles prazos, para que o laudo pericial seja efetivamente entregue no dia. Isso corresponde justamente à violação do princípio da celeridade. Além do princípio da celeridade, existe também o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Algumas vezes o Poder Judiciário não consegue reparar aquele direito que foi violado. É chato falar isso, e principalmente por ser eu servidor público e ser uma ferramenta dentro desse Poder Judiciário, mas infelizmente é isso que acontece.
O Poder Judiciário tem vezes que não consegue entregar a tutela jurisdicional para a parte que postula. E por que isso? Tem vezes que, dentro do processo de execução, um exemplo bem claro, tem vezes que você entra com uma ação, o juiz sentencia, fala que você realmente tem razão e condena a outra parte, a parte contrária, a pagar, por exemplo, 10 mil reais. Mas o pagamento condenado naquela sentença nem sempre é efetivado. Ou seja, o juiz não consegue efetivamente obrigar o devedor a pagar aqueles 10 mil reais. E aí, novamente, o Poder Judiciário, a cada dia que passa, tenta criar mecanismo para que a decisão, a ordem judicial seja o mais plena, o mais absoluta possível. E aí temos alguns exemplos que correspondem justamente a essa força e esse interesse da efetividade da tutela jurisdicional. Como, por exemplo, nós temos a penhora online, que até então, todas as penhoras em direito, em dinheiro, precisava que o oficial de justiça se direcionasse até as agências bancárias e aí penhorasse, por meio do gerente do banco, o valor que está sendo questionado. Hoje, a dinamicidade, a eficiência disso é bem maior. Como, por exemplo, o Poder Judiciário, por meio do juiz, por meio dos seus assessores, ele pode entrar no site do Banco Central por um sistema próprio e lá ele faz um comando de penhora online. Ele faz um comando que é processado pelo Banco Central e aí decorre no dia seguinte a penhora em qualquer instituição financeira, qualquer valor que esteja penhorado, que esteja depositado em contas bancárias, em poupanças, em aplicações, o Poder Judiciário vai lá e faz a penhora. Você pode ver que esse mecanismo da penhora online é um exemplo que o Poder Judiciário está buscando a efetividade da tutela jurisdicional. E vocês, como corretores de imóveis, vão estar auxiliando isso. O Poder Judiciário tinha vezes que tinha dificuldade em avaliar um imóvel, por meio do engenheiro civil e por meio dos arquitetos, do engenheiro agrônomo. E aí o que surgiu a ideia? De nomear corretores de imóveis para que o Poder Judiciário seja mais eficiente na avaliação de imóveis. Mas não apenas neste momento, mas também na venda judicial. Existem muitos bens com certo interesse mercadológico, que são penhorados, mas infelizmente o Poder Judiciário não consegue fazer a expropriação, concluir a expropriação, que é a venda e a retomada daquela quantia do preço daquele imóvel para fazer o pagamento do débito. Como ele não consegue fazer essa venda, acaba o Poder Judiciário sendo ineficiente. Ele não consegue entregar a tutela jurisdicional. E aí, precisando do corretor de imóveis para dar dinamicidade, para dar eficiência nesse procedimento aonde que é feito a venda judicial por meio do corretor de imóveis. E isso também é um módulo que nós vamos ver aqui neste curso. Mas não apenas esses dois princípios. Nós temos outros princípios que os corretores de imóveis têm bastante relevância para atuar, para saber. Que é, por exemplo, o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele regulamenta que todo processo tem que observar rigorosamente a lei. Então existe uma lei chamada Código de Processo Civil que vai estar regulamentando toda a atuação de um perito. Existe um provimento que vai estar regulamentando toda a atuação do corretor de imóveis na alienação judicial por iniciativa particular. Então você pode ver que as regras de qual que é o prazo que você tem que ter para fazer a avaliação, qual que é o prazo que você tem que ter para entregar o laudo pericial, quais são os requisitos que tem que ter dentro do seu laudo. São tudo isso regras que vão estar previstas em lei e essas regras têm que ser observadas. E isso resume o que efetivamente significa princípio do devido processo legal. Na sequência, nós temos um outro princípio, que é o princípio do contraditório, que nós já comentamos com vocês no slide anterior. O princípio do contraditório quer dizer que o juiz não pode decidir sem abrir o contraditório, sem abrir vista para ambas as partes. Ele tem que oportunizar tanto o autor a manifestar sobre o novo documento apresentado para o réu, como também oportunizar o réu a manifestar sobre qualquer documento apresentado pelo autor.
Então, tanto o autor quanto o réu, ele tem o direito de contrariar, de fazer o contraditório de qualquer tipo de prova que é trazido no processo. Isso representa, em outras palavras também, o princípio da ampla defesa. O princípio do contraditório é algo tão forte que é impossível você cogitar em aplicação de justiça sem você ouvir a parte contrária, sem você exercitar o princípio do contraditório. E por último, dentro dos princípios, nós temos também o princípio da boa-fé, o princípio da transparência. Vocês, como corretores de imóveis, como também os peritos, ou o juiz, os advogados, todos os operadores do direito têm que exercitar em plenitude esse princípio, o princípio da boa-fé. Ou seja, eu não estou querendo trapacear, eu não quero prejudicar a parte contrária. Eu quero que a justiça seja efetivamente aplicada. Isso é o significado do princípio da boa-fé. E ele está tão próximo, que inclusive foi citado de forma conjunta na imagem, que é princípio da boa-fé e princípio da transparência. A partir do momento que você é transparente, da mesma maneira que você não esconde informações, obrigatoriamente você está obedecendo o princípio da boa-fé. Então, o princípio da transparência é justamente você não conseguir, não poder esconder informações úteis, tanto que poderia estar convencendo o juiz, como também que poderia estar prejudicando as partes e levando a possibilidade de uma das partes a entrarem com recurso. Então, todo o mecanismo do Poder Judiciário é necessário que obedeça e que observe o princípio da boa-fé e o princípio da transparência. A próxima imagem que está sendo refletida para vocês agora é a diferença entre direito material e direito processual. É algo relevante vocês saberem disso, porque vocês vão ter acesso a duas leis de grande importância, de grande valia para os corretores de imóveis, que é o Código Civil e o Código de Processo Civil. São duas leis que vocês vão estar trabalhando constantemente. E o Código Civil corresponde ao direito material, o Código de Processo Civil ao direito processual. E qual que é a diferença de um para o outro? O direito processual, vamos começar pelo direito material. O direito material é o direito propriamente dito. É o direito ao crédito, é o direito à propriedade, é o direito, levando um exemplo da área trabalhista, é o direito de você receber férias. Existe aquele que compra uma casa e não paga, tem o direito de cobrar em juízo aquele valor, o valor do imóvel. Se um casal se separa, ambos têm o direito aos 50% do patrimônio. Então, esses são o direito material, é o direito propriamente dito. Só que esse direito propriamente dito, ele não tem tanta relevância. Se um desses direitos forem violados, como por exemplo, se aquele que comprou o imóvel não pagou, ou o empregador que deve as férias para o seu empregado e não concedeu, ou até mesmo no exemplo da separação, se houve a separação judicial e apenas um dos dois cônjuges ficou com todo o patrimônio, o que aconteceu nesses três exemplos? Houve uma violação do direito. Uma vez que esse direito foi violado, você tem que se socorrer ao Poder Judiciário. Você tem que levar esse problema para o Poder Judiciário e aí o Poder Judiciário que vai ter condições de preencher de satisfazer esse direito violado. E como que se faz isso? Como que se leva ao Poder Judiciário um conflito que corresponde à violação de um direito? Esse mecanismo de levar ao Poder Judiciário é todo regulamentado pelas regras do direito processual. As regras do direito processual seria quais são os mecanismos para que você leve ao Poder Judiciário um conflito, se tem que contratar advogado ou não, se a petição, que é a forma que o advogado redige e direciona ao juiz, quais são os elementos que ela tem que ter, qual que é o prazo que o juiz tem que ter para despachar, uma vez despachado, qual que é o prazo que a parte contrária tem que para apresentar a defesa, como que ela apresenta essa defesa.
Então, tudo isso são regras de processo. Regras que têm como objetivo justamente criar um procedimento, uma ferramenta para que aquele direito material seja violado. Então, no exemplo da separação judicial, se o casal se separa e o patrimônio fica tudo nas mãos de um único dos cônjuges, o cônjuge prejudicado, para ele reaver aquele patrimônio, ele vai ter que contratar um advogado, o advogado vai ter que acionar o Poder Judiciário vai ter que intimar o outro cônjuge, vai ter que citar o outro cônjuge para que ele apresente a defesa e assim sucessivamente até a sentença. Você pode ver que todo esse mecanismo objetivando a reparação daquele direito que foi violado é direito processual, diferente do direito material, que efetivamente é apenas o direito propriamente dito. Aquele direito seu que foi violado é direito material. A partir do momento que você precisa acionar o Poder Judiciário para a reparação daquele direito, isso se chama direito processual. Dentro do direito, existe uma ramificação muito grande de ramos, de áreas de atuação de cada um dos profissionais. E fazendo uma analogia, um comparativo da área médica, existe várias especialidades da área médica, até mesmo para se facilitar o aprendizado acadêmico. Existe o especialista em ortopedia, existe o especialista em ginecologia, existe vários outros tipos de especialidades dentro da área médica. Dentro da área do direito é a mesma coisa. Dentro da área do direito, existem os profissionais especializados na área criminal, na área tributária, na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária e assim sucessivamente, como demonstrado na imagem para vocês. Você pode ver que na imagem, todos esses direitos estão agrupados em dois blocos. O direito privado e em outro bloco, o direito público. Dentro do direito privado, são o quê? São conflitos que são envolvendo duas partes particulares. Marido e mulher, empregado, empregador, proprietário e inquilino. Tudo isso são conflitos decorrentes do direito privado. Só que existe também a parte do direito público. E o direito público sempre, você pode ver que o próprio nome já sugere, é todos aqueles conflitos que estejam envolvendo o Estado, envolvendo a União, o Estado, as unidades federativas, como também os municípios. O direito previdenciário, por exemplo, você pode ver que existe um conflito entre uma pessoa que está tentando se aposentar e o INSS ou alguma outra entidade de previdência privada, de previdência pública. Você pode ver que aí já existe o interesse público. Da mesma forma que o direito penal. Você pode ver que de um lado está o agressor, a pessoa que desobedeceu um direito penal, como por exemplo alguém que matou, alguém que roubou, mas de outro lado, quem está acusando é o próprio Estado, é o próprio Ministério Público que representa o Estado que está ali tentando aplicar aquele direito. Aqui nós estamos apenas elencando para vocês que existem várias modalidades de áreas do direito, mas especificamente para nós, para vocês especificamente, os corretores de imóveis, a gente vai trabalhar apenas dentro da área privada, que é o que importa para vocês. Você pode ver que vocês são intermediadores de um contrato, e esses contratos geralmente são feitos entre particulares. Essas normas é dentro do direito privado, e dentro do direito privado é o que está regulamentado pelo direito civil. Então o direito civil é aquele direito que vocês vão estar trabalhando diariamente. O que vocês fazem na prática, dia a dia, na hora de intermediar um contrato de compra e venda de imóveis, nada mais vocês estão fazendo de aplicar na prática as regras de direito civil.